Olá pessoal, estamos de volta à aula de número 4. Na aula passada eu disse que a nossa aula 3 e 4, que falava de razão e proporção, seria dividida em duas partes. Aula passada eu fiz alguns exercícios de proporção e na aula de hoje eu vou entrar num assunto de divisão proporcional. Antes de começar, lembrei de um negócio agora que eu ia falar na aula passada e acabei esquecendo. Vou até inserir aqui uma caixa de texto. Bom, vou colocar aqui primeiro. www.aprovaconcursos.com.br/notícias. Entra lá, clica em professores e procura pelo meu nome. Professor, por que eu tenho que achar você lá no site da Prova Concursos? Por que eu iria fazer um negócio desse? Bom, todas as semanas eu gravo um videoblog para a Prova Concursos. Eu estou indo semana que vem para o blog de número 6. O que eu faço nesse videoblog? Eu respondo dúvidas dos alunos. Então, às vezes, os alunos me mandam alguma dúvida por e-mail. Ah, professor, tal exercício eu não consegui fazer. Eu resolvo no blog. Às vezes, tem algum exercício que eu gostaria de ter feito durante a aula e eu acabo não tendo tempo de fazer durante a aula. Eu resolvo no blog. Eu começo o blog falando, pessoal da Prefeitura de BH, esse exercício é da aula 6 e eu deveria ter feito, não deu tempo. Estou fazendo aqui. E vários outros tópicos a respeito de concurso público. Então eu recomendo bastante que vocês acompanhem. Eu solto um vídeo por semana de cerca de 15 a 20 minutos. Um vídeo por semana. E além disso, o blog de número 2, que eu gravei há um mês atrás mais ou menos, ele não fala necessariamente de matemática e raciocínio lógico. Ele fala sobre a parte de como estudar, como se organizar para concurso público. Eu acho que o blog número 2 seria interessante para todos os concursos. De qualquer maneira, quem quiser pode acompanhar, o endereço está aí. aprovaconcurso.com.br/notícias, aí entra no meu nome lá. E quem quiser acompanhar uma vez por semana vai ter um videozinho de 15 minutos falando sobre alguma coisa relativa a concursos públicos, ok? Mas isso não tem nada a ver com a aula. O que tem a ver com a aula é a gente começar a falar de um assunto chamado de divisão proporcional. Que papo é esse de divisão proporcional? Bom, nem sempre a gente vai estar interessado em dividir uma quantidade em partes iguais. Algumas vezes a gente vai querer dividir em partes proporcionais. Por exemplo, imagine que há 2 anos atrás um amigo meu me ligou e falou, cara, tem um cara vendendo uma padaria por 30 mil reais. Vamos comprar essa padaria de sócio? 15 mil de cada um, a gente entra de sócio? Falei, vamos. Combinamos de comprar a padaria, só que no dia de pagar a padaria eu descobri que eu não tinha 15 mil para dar minha parte. Só tinha 10 mil. Aí liguei pro meu amigo e falei, cara, vamos fazer assim, dá 20 mil e eu dou só 10 mil, que é só o que eu tenho. Aí meu amigo falou, tudo bem, eu dou 20, dá 10 e te compro a padaria por 30. Compramos a padaria por 30. 2 anos depois apareceu um cara que queria pagar 1 milhão na padaria. A gente não queria vender, né? Mas 1 milhão não tem como não vender. E aí quando o cara foi pagar 1 milhão, eu falei, deposita 500 mil na minha conta e 500 mil na conta do meu amigo. Aí meu amigo falou, não, peraí, não é 500 mil para cada um. Eu falei, como não? A gente não é sócio? Ele falou, mas no dia que a gente foi comprar a sociedade, eu coloquei mais dinheiro do que você. Agora que a gente vai dividir a venda, eu tenho que tirar proporcional ao valor que eu investi. E ele está completamente com a razão. Nesse caso, a gente não vai dividir 1 milhão em 2 partes iguais de 500 mil. A gente vai dividir em partes proporcionais ao valor de investimento de cada um de nós. Então isso que é divisão proporcional. Quando você não está interessado em dividir em partes iguais, mas sim está interessado em dividir em partes proporcionais. Vamos pegar um exercício aqui para ver como que isso vai funcionar. Primeiro exercício de estreia da aula de hoje, já está na tela, diz o seguinte. Um pai resolveu dar um presente de Natal diferente para seus filhos. Ana com 5 anos, Carlos com 7 anos e Joana com 8 anos. Deixou sob a árvore enfeitada um envelope contendo R$ 560 e um bilhete, que dizia que esse dinheiro deveria ser dividido pelos seus filhos proporcionalmente às suas idades. Quais os valores recebidos por cada um dos filhos? Nada a ver esse enunciado, né? Que pai que coloca dinheiro na árvore de Natal? Pelo amor de Deus. Mas vamos supor que essa situação tenha ocorrido. E eu quero saber, se eu dividir proporcionalmente as idades em partes diretamente proporcionais às idades, ou seja, quanto mais idade, mais dinheiro a pessoa recebe, quanto que vai receber cada um dos filhos? Essa é a minha pergunta. Bom, tenho a Ana, tenho o Carlos, tenho a Joana. Como que eu começo um exercício desse num concurso público?
Por mais que você não saiba quanto que cada um recebeu, tem uma coisa que você sabe. Se eu somar o que a Ana recebe, mais o que o Carlos recebe, mais o que a Joana recebe, tem que dar o total. O total é R$560. Ana mais Carlos mais Joana dá o total. O total é R$560. Agora, coisas que temos que discutir. Eu não vou dividir em partes iguais. A Ana, o Carlos e a Joana vão receber proporcionais às suas idades. A Ana tem 5 anos, o Carlos tem 7 anos e a Joana tem 8 anos. Só que se eu deixar escrito assim, do jeito que está escrito na tua tela, dá a impressão que a Ana vai ganhar R$5, o Carlos vai ganhar R$7 e a Joana vai ganhar R$8. Isso não é verdade. A Ana vai ganhar proporcional a 5, vou chamar de 5 pezinho, como se a Ana ganhasse 5 partes. O Carlos vai ganhar proporcional a 7, vou chamar de 7 pezinho, como se Carlos ganhasse 7 partes do dinheiro. E a Joana proporcional a 8, vou chamar de 8 pezinho, como se a Joana ganhasse 8 partes do dinheiro. Agora eu vou naquela equação do lado direito, A mais C mais J igual a 560, vou trocar o A por 5 pezinho, vou trocar o C por 7 pezinho, vou trocar o J por 8 pezinho. Tudo isso é igual a 560. 20 pezinho é igual a 560. Pezinho igual a 560 divididos por 20. Quanto que dá? 28. Pezinho igual a 28. Professor, 28 é minha resposta do exercício? Não. 28 é o teu pezinho. 28 é a tua constante de proporcionalidade. Agora substitui o 28 em cada uma das crianças lá. Ana, 5 vezes 28. Carlos, 7 vezes 28. Joana, 8 vezes 28. 5 vezes 28, R$140. 7 vezes 28, quanto que dá? 7 vezes 28, R$196. E quanto que dá 8 vezes 28? R$224. Tá aí. Tenho a parte da Ana, tenho a parte do Carlos e tenho a parte da Joana. Acabou o exercício. Já sei quanto cada criança vai receber. Só que se eventualmente você chegar nisso que eu cheguei e estiver se sentindo meio inseguro, tiver com medo de ter feito errado, se você chegar aqui e estiver se sentindo inseguro, galera, soma os 3 resultados e confere se a soma dos 3 não dá 560. 224 com 196 dá 420 com 140, então tá certinho. Tá certinho. Se você fizer um exercício de divisão proporcional e tiver na dúvida se você fez errado ou fez certo, soma os valores e confere se vai dar exatamente o que o enunciado dava como total. Agora, eu acabei de fazer um exercício de divisão em partes diretamente proporcionais. Só que de vez em quando ele fala para dividir em partes inversamente proporcionais. Por exemplo, nesse exercício que era diretamente, quanto mais idade, mais dinheiro. Agora, se fosse inversamente, seria quanto mais idade, menos dinheiro. E daí? O que vai acontecer se no meu concurso, ao invés de cair um exercício como esse, que é um exercício de partes diretamente proporcionais, o que eu vou fazer se cair um exercício de inversamente? Já caiu. Vocês são da Prefeitura de BH, mas na Prefeitura de São Paulo já caiu um exercício de inversamente na prova de 2008. Vamos ver. Lorival e Juvenal são funcionários da Prefeitura de São Paulo há 8 e 12 anos, respectivamente. Eles foram incumbidos de inspecionar as instalações de 75 estabelecimentos comerciais ao longo de certa semana e decidiram dividir o total entre si em partes inversamente proporcionais aos seus tempos de serviço. Com base nessas informações, é correto afirmar que coube a Lorival inspecionar. Está aí as alternativas no slide seguinte. Bom, agora eles não vão mais inspecionar e dividir em partes diretamente proporcionais. Eles vão dividir em partes inversamente proporcionais. O que significa isso? Que quanto mais tempo de serviço o cara tiver, menos ele vai ter que trabalhar. Acho que é meio justo, né? Quanto mais tempo o cara está trabalhando na prefeitura, ele tem alguns privilégios e menos ele vai ter que trabalhar. Enfim, Lorival e Juvenal juntos vão
inspecionar 75 estabelecimentos. Ou seja, L mais J, Lorival mais Juvenal, tem que dar 75. O começo é igual. Agora vamos para o canto esquerdo da tela. Lorival, Juvenal. O Lorival vai inspecionar proporcional ao tempo de serviço, 8 anos, e o Juvenal proporcional ao tempo de serviço, 12 anos. Ah, professor, então igual no anterior, vou chamar de 8Pzinho e 12Pzinho, certo? Errado. Ué, por que errado? Porque se eu fizer assim, do jeito que está na tua tela, eu vou estar dividindo em partes diretamente proporcionais. Mas não é para fazer isso. É para dividir em partes inversamente proporcionais. Ué, o que muda? Ali onde você colocou 8Pzinho, apaga. Coloca o inverso de 8, 1/8. Ali onde você colocou 12Pzinho, apaga. Coloca o inverso de 12, 1/12. Essa é a única diferença na hora de montar, quando o exercício, ao invés de ser diretamente proporcional, for inversamente proporcional. Bom, o que eu tenho? 1/8 de P é a mesma coisa que P sobre 8. 1/12 de P é a mesma coisa que P sobre 12. Vamos substituir lá do lado direito. Vamos, no lugar do L, P sobre 8. No lugar do J, P sobre 12. Tudo isso igual a 75. Vamos tirar o MMC? Vamos tirar o MMC. O MMC é 24. 24 por 8, 3 vezes P, 3P. 24 por 12, 2 vezes P, 2P. 24 por 1, 24 vezes 75, 1.800. O que vai acontecer? 5P igual a 1.800. P igual a 1.800 divididos por 5. P igual a 360. 360 é a minha resposta? Não, cidadão. 360 é o teu P. É a tua constante de proporcionalidade. Se substituir lá, Lorival, P sobre 8. 360 sobre 8. Lorival, 45. Juvenal, P sobre 12. 360 sobre 12. 30. Se tiver na dúvida se está certo ou está errado, soma 45 mais 30 e confere se não dá 75. O que ele quer saber? Lorival 45. Beleza? Lorival 45. Olha para as alternativas. Lorival, letra A, 50. Falso. Lorival 45. Letra B, 15 a menos do que Juvenal. Não, Lorival 15 a mais. Falso. Letra C, 20 a mais. Não, 15 a mais. Falso. Letra D e letra E. Bom, 45 é mais da metade do 75. E mais da metade não pode ser 40%. Mais da metade tem que ser 60%. E é claro, 60% do total, 60% de 75, vai dar 45, que é exatamente o que o Lorival inspecionou. Então tá aí. Vocês acabaram de vivenciar 2 jeitos em que esse assunto pode aparecer. Dividir em partes diretamente proporcionais ou dividir em partes inversamente proporcionais. Só que de vez em quando, e eu digo de vez em quando porque é bem de vez em quando mesmo, as bancas examinadoras resolvem misturar as duas coisas no mesmo exercício. Foi o que aconteceu aqui no Paraná, na prova do Ministério Público no ano de 2010. Olha o que aconteceu aí nesse exercício de número 4. A quantia de R$ 290 foi dividida entre 2 crianças. A divisão seguiu o seguinte critério: ser diretamente proporcional às idades e inversamente proporcional aos seus pesos, suas massas. Sabendo que elas tinham 10 e 12 anos e pesavam 50 e 40 quilos, a quantia que a mais velha recebeu foi daí. Olha o que ele está dizendo. R$ 290 dividir entre 2 crianças, diretamente proporcional às idades, inversamente proporcional aos pesos. As crianças têm 10 e 12 anos, 50 e 40 quilos, a quantia que a mais velha recebeu. Daí. E se a minha banca FUMARC, que é a banca da Prefeitura de BH, resolver ficar maluca e misturar as duas coisas no mesmo exercício? O que eu vou fazer da minha vida? Calma, cidadão, calma. Vou chamar uma criança de criança A e outra criança de criança B. A criança A tem 10 anos,
e 50 quilos. A idade e o peso que aparece antes. A criança B tem 12 anos e 40 quilos. A idade e o peso que aparece depois. Como ele disse diretamente proporcional às idades, vou colocar um desenho na frente das idades. Como ele disse inversamente proporcional aos pesos, vou colocar um izinho na frente da massa de cada criança. Até aqui tudo bem. Até aqui, beleza. Eu só organizei as informações denunciadas. Agora, se eu somar o que a criança A fica mais a criança B, tem que dar o total. E o total é 290. Total é 290. Agora, criança A, blá, 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 criança B. A criança A vai receber diretamente proporcional à idade, 10. E a criança B diretamente proporcional à idade, 12. Vezes. Agora vai para o inverso. A criança A vai receber inversamente proporcional ao seu peso. Ao invés de colocar 50, eu vou colocar o inverso de 50, 1 sobre 50. O peso da criança B é 40, ao invés de colocar 40, eu vou colocar o inverso de 40, 1 sobre 40. E tudo isso vezes uma constante de proporcionalidade pezinho. Ah, então a única coisa que muda é que você multiplica a direta pela inversa. Isso. A direta é 10, a inversa é 1 sobre 50. Na segunda criança, a direta é 12 e a inversa é 1 sobre 40. O que vai acontecer? Corta, corta. 1 vezes 1 vezes P, P sobre 5. Simplifica. 12 por 4 dá 3, 40 por 4 dá 10. Pronto. A criança A, a partir de agora, eu vou chamar de P sobre 5. A criança B eu vou chamar de 3P sobre 10. Substitui tudo lá do lado direito. No lugar da criança A, coloca P sobre 5. No lugar da criança B, coloca 3P sobre 10. Tudo isso é igual a 290. Vamos tirar o nosso bom e velho MMC. 10 por 5, 2 vezes P, 2P. 10 por 10, 1 vezes 3P, 3P. 10 por 1, 10 vezes 290, 2.900. 5P é igual a 2.900. 5P é igual a 2.900. P é igual a 2.900 divididos por 5. Quanto que dá? 580. 2.900 divididos por 5, 580. Peguei o 2.900 dividido por 5, deu 580 e não acabou meu exercício. 580 é minha constante de proporcionalidade. Agora substitui. P sobre 5 é 580 sobre 5. 3P sobre 10 é 3 vezes 580 sobre 10. 580 sobre 5, 116. 3 vezes 58, quanto que dá o bom e velho 3 vezes 58? 174, tá aí. Tem o valor das duas crianças, criança A e criança B. Professor, é enunciado que é a criança mais velha. A criança mais velha tem 12 anos, é a criança B. A criança mais velha é 174, vou lá e marco letra D. E aqui a gente matou os 3 jeitos que pode aparecer. Só a direta, só a inversa ou a mistura das duas coisas. Teoricamente, a partir de agora, está preparado para qualquer exercício de divisão proporcional que vá aparecer. Eu ainda tenho cerca de 13 minutos de aula e nesses 13 minutos eu vou fazer mais exercícios para aprofundar mais os conceitos. Eu gostaria que vocês tentassem resolver esses exercícios, tentassem trabalhar, pensar, refletir sobre esses exercícios antes, ok? Claro que nem sempre vai ser a receita de bolo que eu fiz aqui, mas se você entendeu o que eu fiz aqui passo a passo, você vai conseguir se adaptar de acordo com os exercícios. Um exemplo disso é o exercício de número 19. 19 não, número 6, não sei porque eu falei 19. Está na tela. Um certo número de documentos foi distribuído entre 3 fiscais, em partes diretamente proporcionais a 6, 8 e 9. O primeiro fiscal recebeu 960. Qual é o total? Esse exercício é um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque normalmente ele dá o total e pede a parte de cada um. Aqui ele não fez isso. Ele deu a parte de um dos caras, e que é o total. Agora, para pensar. A
B e C. Ele quer saber o total. Ele quer saber A mais B mais C. Agora, se as idades, se as partes são diretamente proporcionais a 6, 8 e 9, vou colocar 6, 8 e 9. Ou seja, 6Pzinho, 8Pzinho e 9Pzinho. O primeiro fiscal recebe 960. Ou seja, quem que é o primeiro? O 6, o 8 ou o 9? O primeiro é o 6. Então quer dizer que esse bonitão aqui é igual a 960. Se 6P é igual a 960, passa o 6 dividindo. O P vai ser igual a 960 dividido por 6. Quanto que vai dar 960 dividido por meia dúzia? 160. Professor, acabou o exercício? Não. 160 é o teu pezinho. Agora, quanto que o cara B recebe? 8 vezes pezinho. 8 vezes 160. E o cara C, 9 vezes 160. 8 vezes 160, 1.280. 9 vezes 160, 1.440. Ou seja, esses três caras que eu vou marcar em azul são as três quantias, cada um dos caras. Professor, esse exercício quer saber o total de documentos. Soma tudo que está em azul. 960 mais 1.280 mais 1.440. 1.440 mais 1.280 dá 2.720. Mais 960, 3.680. Tá aqui o bicho. 3.680. E 3.680 como total. A gente vai lá e marca a letra C. Então perceba que o procedimento é basicamente o mesmo do primeiro que eu fiz. Só que aqui, ao invés dele dar o total e pedir a parte de cada um, ele deu a parte de um deles e pediu o total, mas o esqueleto acaba sendo muito parecido. O esqueleto acaba sendo bem similar. E vamos avançar, vamos fazer o exercício do número 8, prova do concurso do TRF. Vamos ver como é que a gente se sai nisso daqui. Vamos ver como é que a gente se sai. Bom, antes de eu fazer esse 8 aqui, deixa eu só trocar as coisas de ordem aqui. Certa noite, 2 técnicos em segurança vistoriaram as 130 salas do edifício de uma unidade de um tribunal, dividindo essa tarefa em partes inversamente proporcionais às suas idades, 31 e 34 anos. O número de salas vistoriadas pelo mais jovem. Bom, sei que o total de salas é 130. Vou falar que o cara A tem 31 anos. E o cara B tem 34 anos. Eu sei de antemão que A mais B é igual ao total, 130. Só que eles vão dividir esse total em partes inversamente proporcionais às suas idades. Vou colocar aqui no cantinho A e B. Como é inversamente, ao invés de colocar 31, eu vou colocar o inverso, 1 sobre 31. Ao invés de colocar 34, o inverso, 1 sobre 34. E tudo isso vezes uma constante de proporcionalidade que a gente sempre chama de Pzinho. É claro que 1/31 de Pzinho é a mesma coisa que Pzinho sobre 31. 1/34 de Pzinho é a mesma coisa que Pzinho sobre 34. Substitui na equação do lado direito. A mais B, P sobre 31, mais P sobre 34. É igual a 130. Galera, e o principal pepino nesse exercício não é nem a montagem dele. A montagem dele até que é razoavelmente tranquilo. O pepino nesse exercício é a matemática básica. Porque tirar MMC de 31 e 34 dá um número gigante mesmo, porque o 31 é primo. Só que, se você não quiser tirar o MMC quando você for somar frações, você pode usar a multiplicação dos denominadores. Eu vou usar a multiplicação. 31 vezes 34. 31 vezes 34. Quer ver o que vai acontecer? 31 vezes 34 dividido por 31
Dá 34. Vezes o P lá de cima, 34P. 31 vezes 34 dividido por 34, corta 34 com 34, fica só o 31 vezes o P, 31P. 31 vezes 34 dividido por 1 dá 31 vezes 34. Vezes 130, não sei. Vou escrever 130 vezes 31 vezes 34. E eu gostaria que vocês não fizessem essa conta. 130 vezes 31. Por quê, professor? Empurra ela com a barriga. Empurra ela com a barriga, porque é uma conta muito grande para se fazer num concurso público e eu tenho esperança de simplificar no final e não precisar fazer ela. Se precisar, eu não vou ter escapatória, vou acabar fazendo. Mas a minha esperança é empurrar com a barriga e não precisar fazer. Passo 65 dividindo. 130 por 65 dá 2. O meu P fica 2 vezes 31 vezes 34. E eu insisto para vocês não fazerem essa conta. Eu insisto para vocês não correrem esse risco. Ué, professor, mas como é que eu vou terminar o exercício? Substitui o P no lugar lá do A. A é igual a P sobre 31. Troca o P por 2 vezes 31 vezes 34. O B é igual a P vezes P dividido por 34. Troca o P por 2 vezes 31 vezes 34. E nesse momento vocês vão me entender. Por que eu empurrei essa conta com a barriga pro final? Porque olha o que vai acontecer. Olha que delícia isso aqui. 2 vezes 30. Eu empurrei para o final com a esperança de simplificar. Se não simplificasse, eu ia fazer. Mas simplificou. Número de salas vistoriadas pelo mais jovem. Mais jovem é o de 31 anos. De 31 anos é o A. 68 salas. Vou lá e marco letra A. Então é um exercício de divisão em partes inversamente, bem parecido com o outro que eu fiz. Mas a ideia legal aqui é que você pegar contas desagradáveis nesse tipo de exercício, tenta empurrar. Vai empurrando. Vai que no final simplifique. Normalmente vai simplificar e vai evitar de você se meter em confusão. E agora nosso exercício de despedida da aula de hoje. Exercício de número 10. Exercício de número 10, último exercício que vamos fazer na aula de hoje. 10. 2 operários foram contratados por um empreiteiro para construir um muro num condomínio residencial com remuneração total de R$ 3.500 pelo trabalho. O primeiro operário tem 30 anos, trabalhou 6 dias. E o segundo tem 50 anos, trabalhou 4. Eles combinaram que, terminando o trabalho, a remuneração total seria dividida na razão direta dos dias trabalhados e na razão inversa das idades. Efetuando a divisão corretamente, o valor recebido pelo primeiro foi maior do que o do segundo, enquanto... Galera, vou falar do cara A e vou falar do cara B. O cara A tem 30 anos e trabalhou por 6 dias. O cara B tem 50 anos e trabalhou por 4 dias. Ele diz que vai ser na razão direta dos dias. Coloca um Dzinho na frente dos dias. E na razão inversa das idades. Coloca um izinho na frente das idades. Ok. Agora, o total do dinheiro é 3.500. Quer dizer que o trabalhador A mais o trabalhador B juntos ganham 3.500. Agora vamos para a filosofia. Pega a direta primeiro. Direto dos dias 6 e 4 vezes inverso das idades. Ao invés de colocar 30, vou colocar 1 sobre 30. Ao invés de colocar 50, vou colocar 1 sobre 50. Tudo isso vezes uma constante Pzinho. Simplifica. 6 por 6, 1. 30 por 6, 5. Isso daqui vai ficar P sobre 5. 4 por 2, 2. 50 por 2, 25. Isso daqui vai ficar 2P sobre 25. Substitui tudo lá do lado direito. No lugar do A, vou colocar P sobre 5. No lugar do B, vou colocar 2P sobre 25. Tudo isso é igual a 3.500. Vamos tirar o nosso bom e velho MMC? E vai rolar. MMC é 25. 25 por 5
dá 5 vezes P, 5P. 25 por 25 dá 1 vezes 2P, 2P. 25 por 1, 25 vezes 3.500, não sei. Vou deixar 25 vezes 3.500. Vou empurrar com a barriga para tentar cortar depois. 7P igual a 25 vezes 3.500. Passo 7 dividindo. 35 por 7 dá 5. 3.500 por 7 dá 500. Aqui vai dar 25 vezes 500. Não vou fazer essa conta, me recuso. Deixa assim, 25 vezes 500. Por quê? Na hora de trocar, no lugar do A, P sobre 5. 25 vezes 500 sobre 5. No lugar do B, 2P sobre 10. Duas vezes o P, que é 25 vezes 500, sobre 25. O que vai acontecer? 500 por 5 dá 100. 25 vezes 100, 2.500 fica com um deles. Segundo, 25 corta com 25. 2 vezes 500, 1.000. E se você se sentir inseguro, confere. 2.500 mais 1.000, se não dá o total, 3.500. E agora? Ele quer saber a diferença. Ó, o valor recebido pelo primeiro vai ser maior que o do segundo, quanto? O primeiro ganhou 2.500, o segundo ganhou 1.000. Quanto que é a diferença? Quanto que o primeiro ganhou a mais? O primeiro ganhou a mais 1.500. E para 1.500, 1.500 a mais, vou lá e marco letra C. Então tá aí. Um exercício que fala de divisão misturada, direta com inversa. Na apostila de vocês, tem um carnaval de exercícios, 10 exercícios para vocês tentarem resolver. Eu gostaria muito que vocês pegassem esses 10 de divisão proporcional e de razão em proporção, tentem resolver, porque na aula que vem começamos uma matéria inteiramente nova com um material inteiramente novo, ok? Bons estudos para todo mundo e até a próxima aula. Tchau!